conceito de inovação que eu mais gosto é o de Roberto Verganti, que é um autor italiano radicado nos Estados Unidos, que ele diz que inovação simplesmente é uma ideia nova que é implementada e gera resultado, né? De preferência, resultado positivo. E então, por essa definição, a gente vê que a tecnologia pode ser um elemento importante a ser considerado, mas não é o único, né? Então, a gente tem a inovação que é tecnológica, mas tem a inovação que é não tecnológica também, né? Que é ligada a outros aspectos. Então, Brooks, que é um outro autor, ele fez uma classificação da inovação e ele definiu a inovação... Valeu, primo. Bem-vindo, cara. A inovação em 3 tipos, né? Ele classificou inovação técnica, inovação social e inovação sociotécnica. A inovação técnica são os novos materiais, os novos métodos de produção, né? Eu incluiria até a tecnológica, que é isso, é o virtual hoje em dia, né? O digital, né? Então, formado pelos aplicativos, pelos softwares. A inovação sociotécnica é aquela que é a mais profunda, né? É quando você tem modificações profundas num setor, né? No setor alimentício, no setor educacional. Então, ela é um tipo de inovação mais profunda, né? Mais difícil de se alcançar. E tem a inovação social que depende exclusivamente das pessoas, né? Então, ela... Bem-vindo. Então, a inovação social, ela tem como objetivo, principalmente, modificar, melhorar o comportamento das pessoas, né? A forma como as pessoas veem a si próprias e a relação delas com o entorno, com a comunidade, com a sociedade como um todo, né? Então, nesse aspecto, inovação acaba sendo algo mais amplo, né? Ela deixa de ser apenas ligada à tecnologia, à coisa nova, né, como a gente comumente costuma classificar, e passa a ser algo que está no nosso cotidiano, né, que pode estar no nosso cotidiano, que pode estar no nosso vizinho a nós. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha a inovação social. Interessante, que já traz um aspecto, eu vejo nesses seus conceitos todos aí, desse italiano, um aspecto humano, né? Dentro do campo humanista, da inovação, né? Humanista, que eu acho que é interessante, porque a gente tem uma tendência muito forte, não sei se no senso comum, né, de maneira geral, de pensar a tecnologia, ou melhor dizendo, a inovação, nesse campo de que ela anula o humano, né? De que esse humano não tem uma interferência nesse âmbito, né? Mas pelo que você me diz aí, ela tem sim, né? Vamos voltar para o campo da linguagem, né? Eu entendo, quando eu estou trabalhando com meninos, esses conceitos, né? Na sala de aula, de maneira geral, eu digo sempre a eles, né? Que o termo inovação, ele tem a ideia do novo, né? De algo que é novo, que não necessariamente é tecnológico, mas que tem uma ação, quer dizer, tem uma intervenção, né? Ele tem que ter uma praxis, né? Não dá para ter esses 2 elementos, que são 2 vocábulos que vão se unir aí para mostrar essa atitude de uma intervenção, né? E quando ela se une com o social aí, eu li alguns artigos seus e aí eu fui percebendo isso, né? Que é realmente essa ideia de que o uso de uma novidade ou de algo novo chegue, né, no cotidiano, no dia a dia das pessoas, né, para ali trazer um benefício, né, vamos dizer assim. Né? Que de maneira geral, a gente vive um pouco da crise sobre isso. Né? Você tem, como você falou, né, a gente vai para Marte, a gente tem vários projetos lá, e a gente tem gente morrendo de zika, sei lá, de dengue, a gente tem esgoto a céu aberto, a gente tem problemas que são básicos e que vêm se arrastando ao longo do tempo, né? E parece não ter fim. Não sei, pelo menos na perspectiva da gente aqui do Brasil, é essa ideia que a gente tem, né? Então, a HM Cursos entrou aí, bem-vindo, cara. Então, é essa ideia que a gente tem que pensar também, né? Poxa, a gente chegou num nível... Porque, assim, não sei, Paulo, tu me diz aí, a gente pensava assim, no século XVIII, né? A ciência vai nos dar resposta, né? A ciência vai mudar o mundo.
né? A ciência vai trazer para a gente uma perspectiva diferente, né? E de repente a gente, sei lá, quando a gente assistiu De Volta para o Futuro, né? A gente via lá Um clássico, né? Um clássico. Um clássico, a gente via os carros voando em 2000, né? E etc. E de repente a gente está aqui em 2020, né? Parados todos por um vírus. Sim. Totalmente desconhecido, que a ciência não consegue controlar ainda, né? Não consegue prever nada sobre ele, né? E a tecnologia, a grana, não está conseguindo dar uma resposta para a gente mais. Né? Então, é uma coisa complicada, né, bicho? Então, essa perspectiva da inovação social, ela faz com que a inovação ela esteja acessível a qualquer pessoa, a qualquer conjunto de pessoas, né? Então, vai desde o seu bairro, o seu condomínio, a rua que você mora, né? Até a cidade, o bairro e o país como um todo, né? Então, assim, tá mais acessível do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, quando nesse período de pandemia, né, muitos jovens se propuseram a fazer as compras para idosos, para que eles não saíssem de casa, né? Então, você tem um elemento aí que é fundamental para a inovação social, que é a cidadania ativa, né? Então, as pessoas elas têm que deixar de esperar pelo governo, pelos entes, né, pelas empresas, pelas instituições tradicionais e muitas vezes tomar atitudes por si próprias, né? Então, nesse sentido, não é que o poder público, as empresas são desnecessários, não, eles são fundamentais para a inovação social, certo? Mas a gente parte do princípio que essas inovações vão nascer essencialmente a partir das pessoas, né? Da ideia que elas têm de dentro da vivência dentro da sua comunidade, do seu bairro, né? E a participação ativa delas é fundamental.